A paz do Senhor, irmãos. Amém. Glória a Jesus. Que culto maravilhoso. A presença do nosso Deus é real nesse lugar. Quantos já sentiram a presença do Todo-Poderoso? Amém. Eu quero te convidar nesse momento a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do verso 11. Evangelho de Lucas, capítulo de número 7, versículo 11. Amém? Quero agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade, agradecer ao meu pastor, minha pastora. Obrigado pela confiança. E é com muito temor que a gente sobe nesse altar, porque a gente sabe da grande responsabilidade que é de fazer a vontade do Senhor, ministrando para a noiva do Cordeiro. Então a gente sobe aqui com muita responsabilidade, mas eu creio que Deus tem uma palavra nessa noite para a nossa vida. Amém? Versículo 11. E aconteceu pouco depois, e ele a cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. Entregou a sua mãe, e de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Irmãos, escolhi esse texto para que a gente pudesse estar compartilhando nessa noite. O filho da viúva de Naim. A viúva de Naim é uma das passagens muito conhecidas do Evangelho. Naim era uma cidade. Eu digo isso porque há pouco tempo, conversando com um amigo, eu perguntei para ele: você sabe quem era Naim? E ele diz: era o esposo da viúva. E eu falei para ele: não, Naim era a cidade. E comecei a compartilhar com ele um pouco da história da viúva. Eu fui pesquisar um pouco sobre o significado da palavra Naim. Naim é um lugar de aconchego, tranquilidade, calma. Era o oposto do que aquela mulher que habitava em Naim estava vivendo. Aquela mulher, ela não tinha tranquilidade. Como ter tranquilidade alguém que sepulta o seu filho? Como ter tranquilidade alguém que está conduzindo o seu filho para um sepultamento num cortejo fúnebre? Como ter tranquilidade alguém que mais uma vez vai passar por aquele caminho carregando mais um da sua casa? Primeiro foi o marido, o esposo, agora o seu filho, seu único filho. Essa mulher está caminhando com muita tristeza por aquele caminho. E eu fico pensando que isso acontece com muitos de nós. Às vezes entramos até mesmo aqui na igreja, chegamos em determinados lugares com uma tranquilidade no nosso olhar, com uma calma, uma certeza de que as coisas vão acontecer, e sabe Deus o que está se passando dentro do nosso coração. A gente tenta esconder, a gente tenta não comentar, mas existe algo que precisa ser tratado, algo que machuca, e somente o Senhor sabe.
E por muitas vezes nós fomos ensinados, e eu não estou dizendo que isso é errado, você não ficar reclamando, comentando com as pessoas sobre o seu problema. É bom você, quando tem uma certa estrutura, você conseguir segurar, você confiar em Deus, apresentar para o Senhor, mas isso não é uma regra. Existem situações que a gente precisa compartilhar com as pessoas certas. Mas o texto que geralmente a gente usa como para endossar essa linha seria o texto lá do 2º livro dos Reis, no capítulo 4, que fala da mulher de Sunem. A mulher muito conhecida chamada Sunamita. Lembra que ela estava com um grande problema dentro da sua casa. Que problema era esse? Seu filho. O filho tinha falecido. O filho que o profeta Eliseu havia profetizado que ela abraçaria um filho. Agora esse mesmo filho morre. E essa mulher está com um grande problema. E agora ela vai, organiza tudo e vai até o profeta e chega a Geazi, o moço do profeta. E ele pergunta: como que está a senhora? Ela fala: vai tudo bem. E o seu marido? Ela fala: vai tudo bem. E o seu filho? Vai tudo bem. Então, no passado eu aprendi isso. Vai tudo bem. Mas observe, se é para a gente buscar um entendimento, vamos analisar o texto. Ela fala para Geazi. Geazi não é profeta. Geazi é moço do profeta, é quase profeta. Geazi tem boa intenção no coração em ajudar, mas Geazi não tem autoridade para resolver a situação. Geazi se apresenta com interesse de fazer algo por ela, mas Geazi não é profeta. Geazi não tem a palavra da boca de Deus. Não. Então aqui vai um ensinamento para a gente nessa noite. Temos que tomar cuidado com quem a gente abre o nosso coração. A gente precisa ter o cuidado de expor aquilo que se passa dentro do nosso lar, aquilo que se passa no íntimo do nosso coração. Porque embora pessoas tenham o interesse em nos ajudar, em algumas vezes, elas não estão preparadas. E aquilo que pode ser uma ajuda, pode se tornar um problema maior. Agora, ela vai até o profeta. E quando ela chega diante do profeta, ela fala: não está nada bem. Ela vai à pessoa certa. E Eliseu então vai até a casa dela e levanta a criança e restitui para sua mãe. Irmãos, eu não sei como que você entrou aqui nessa noite, mas eu creio num Deus que tem poder de levantar defunto, um Deus que tem poder para curar, um Deus que tem o poder de mudar a história e trazer à existência aquilo que não existe mais. Meu irmão, tem esperança que você está no lugar certo. Eclesiastes 9:4 diz que para aqueles que estão entre os vivos há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Você está na casa do Deus Todo-Poderoso, o Deus que nunca perdeu uma batalha, o Deus que abre a porta e ninguém fecha e ninguém abre, o Deus que está no controle de todas as coisas. Não haverá morte, não. O silêncio de Deus às vezes incomoda, mas o silêncio de Deus é resposta para a nossa vida em situações. É melhor você ficar parado e não agir e deixar Deus conduzir a situação do que você fazer com as suas próprias mãos. Mas um conselho: não pare. Essa mulher, ela está indo com seu filho e uma multidão acompanha ela. Agora pensa comigo, o texto diz que de um lado a viúva de Naim com uma grande multidão, e do outro lado, fora da cidade, vem Jesus, os discípulos e uma grande multidão, diz o texto. Uma multidão está cabisbaixa, chorando. Imagino que ali tinha as carpideiras, as mulheres que eram pagas para chorar nos velórios. Sabe, irmãos, pesquisando há pouco tempo,
Eu vi que existem carpideiras ainda, inclusive no Brasil. Mulheres que são pagas para chorar em velórios. Era o costume daquela época. Imagina isso. Mulheres chorando, acompanhando o cortejo. Irmãos, eu penso que pela lógica e pela moralidade, elas não deveriam receber dinheiro naquele dia, porque o autor da vida estava chegando ali. Não é justo você receber para aquilo que não vai acontecer. Ei, Jesus está chegando. De um lado está a multidão cabisbaixa, chorando, pranteando, e do outro lado vem o autor da vida, o Todo-Poderoso, andando de cabeça em pé, cheio de vida, cheio de esperança. Alguém fala a morte, e o outro lado diz a vida, a tristeza, e do outro lado a esperança. Alguém diz, perdeu tudo, e do outro lado alguém diz, não perdeu nada, porque Ele continua no controle. Irmãos, vai bater de frente, aleluia, a tristeza com a alegria. Jesus vai bater de frente com a morte, e quando Ele chega, não há quem possa o resistir, porque Ele é o dono da vida. Não haverá sepultamento. Deus te trouxe aqui nessa noite para falar, eu vou entrar aonde o homem fala que não tem mais jeito. Eu vou entrar, vou mexer. Alguém falou, não tem mais jeito, pode parar, desiste desse negócio. Jesus me trouxe aqui nessa noite para falar para você, não desista, não pare. Eu estou no controle de todas as coisas. A última palavra é minha, e agindo eu, quem impedirá? Agora, Jesus está indo, o cortejo, e agora Jesus para e toca no esquife. E quando Ele toca, Ele fala para a mulher, não chores. Uma coisa curiosa, isso me chamou muito a atenção, é no versículo 13, diz a palavra, vendo-a o Senhor. Curioso que momento algum, o texto diz que Jesus olha para o defunto e sente compaixão da criança. Não, Jesus não faz isso. Jesus olha para a viúva e diz que vendo-a, teve compaixão e falou, não chores. Sabe por quê, irmãos? Aquilo que é problema para mim, aquilo que é problema para você, aquilo que não dá para a gente resolver, isso para Deus é matéria-prima, isso não é nada. Sabe, essa tempestade que te apavora, para Jesus, isso não é nada. Ele pega o travesseiro dele, vai na polpa do barco, bota, reclina a cabeça e tira um sono. Enquanto as ondas, os açoites estão balançando, a embarcação ele está descansando, porque nada disso mexe com ele. Enquanto você está preocupado com o forte vento, as fortes ondas, Ele vem andando por de cima das ondas, andando por cima, pisando e falando, aqui quem domina sou eu. Irmãos, passa a crer nesse Deus que tem todo o poder, aleluia. Não desista, nada disso mexe com Ele. E quando Ele fala, não chores, Ele não está calando a mulher. Ele não está sendo grosseiro. Ele não está sendo insensível. Sabe? Quando você vai num sepultamento, uma das coisas que eu penso que você deve fazer é não falar muito, porque naquele momento as palavras fogem e aquilo que a pessoa que está ali, ela mais precisa é da tua presença. A tua presença fala por você. A tua presença é o suficiente. E se falar alguma coisa, que o Senhor, o Espírito Santo te console, conte que as nossas orações estamos aqui. Sabe, irmãos, ninguém tem autoridade para chegar e falar, não chores. Irmão, mas Ele tem autoridade para fazer isso. E se Ele falar, não chores, é porque Ele está cancelando a tragédia.
Ele olha para a viúva e fala assim: não chores. Esse não chores dele, ele estava tratando dela por dentro. Ele estava tratando da alma daquela mulher que estava machucada. Sabe, o problema, o menino não estava mexendo com Jesus. Não. Ele estava olhando para o coração dela. Porque o problema, ele iria resolver. E às vezes, a gente precisa ter esse entendimento. A gente precisa entender que nem sempre a bênção virá primeiro. Às vezes, Deus quer tratar o nosso interior, o nosso íntimo. Deus quer nos trazer para perto dele. E isso ele faz com a palavra dele. Isso ele faz com o toque dele. Porque abençoar é muito fácil. Mas o propósito maior de Deus nessa noite é alcançar os nossos corações, é sarar as nossas feridas, é tirar o peso que você carrega e que você não está suportando mais. Ele vem com a paz dele, sabe por quê? Porque ele diz: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Deposite a sua confiança em mim, vai ter mais leveza na caminhada, você vai caminhar de uma forma diferente, você não vai mais caminhar preocupado com isso que você precisa conquistar, ou com aquilo que precisa acontecer. Quando você se render a Ele, quando você se prostrar a Ele, quando você disser: Senhor, eu não posso, eu não sou, eu não tenho, eu deposito a minha confiança no Senhor. Ele vem, Ele te toca, Ele te levanta, Ele restaura, Ele te cura. Ele é Jeová Rafá, Ele é o Deus Todo-Poderoso, é o Jeová Shalom, é o Deus da paz. Quando Ele vem, Ele restaura todas as coisas, e as demais coisas vão acontecer. Você não vai ter medo mais de abrir a boca e falar aquilo que Ele manda você falar. As lutas não vão te trazer mais tristeza, porque vai ter o antes e vai ter o depois. O antes era alguém que andava preocupado, alguém que caminhava sem destino. Agora não. Agora é alguém que teve um encontro com Jesus. Jesus chegou primeiro. Sabe, irmãos, quando a gente tem um encontro com Jesus, a primeira coisa que muda na nossa vida é a nossa postura, a nossa forma de falar. E o Espírito Santo, ele vem e começa a trabalhar de uma forma muito suave na nossa vida. Uma das coisas que eu sempre falo é que existem lutas, existem momentos na nossa vida que, se você não tiver orientação do Espírito Santo, você não consegue passar. Ele vem, diz a palavra, que ele te ensina todas as coisas. Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 15, Jesus diz: se me amardes, guardareis os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, a fim de que sejais para sempre convosco. No verso 26, ele diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo aquilo que tenho vos dito. O Espírito Santo, ele segura na sua mão, ele te ensina, ele te orienta. Às vezes você quer ir por um caminho e ele fala: não vai por esse caminho, porque aqui é um caminho de morte. Ele muda a rota, vai por esse caminho. Esse caminho aqui é o caminho do Senhor, onde você vai prosperar, onde as coisas vão acontecer na sua vida. Quando você tem o Espírito Santo, até mesmo quando você pensa em murmurar, ele vem com gemidos inexprimíveis e fala: Pai, o teu filho, a tua filha está orando dessa maneira. Eles verdadeiramente estão reclamando, mas na verdade o que eles querem dizer não é isso. Eles estão querendo dizer que eles dependem de Ti, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Quando Ele toca, o toque dele é um toque diferenciado. Não é um toque de um médico,
não é um toque de um psicólogo, não é um toque do seu esposo, da sua esposa, não é um toque de alguém íntimo. Irmãos, o toque de Jesus, ele transforma o nosso caráter, sabe? Curioso que eu preparo algo e o Senhor me leva para outra direção. O toque dele muda o curso da nossa vida. O toque de Jesus muda, traz sentido à nossa vida. Vazio é uma vida sem Jesus. Andar sem Jesus é a mesma coisa que andar sozinho. Andar sem Jesus é a mesma coisa que andar batendo cabeça. Andar sem Jesus é uma vida sem propósito, sabe? Não tem alegria. Você compra casa, mas você não compra paz. Você tem a melhor cama, mas você não tem o melhor sono. Você senta nos melhores restaurantes, mas o paladar não é o suficiente, a comida não é o suficiente para trazer alegria. Irmão, Jesus está falando comigo aqui nessa noite. Ele veio aqui e o propósito dele maior é entrar na sua vida e arrumar o teu interior. É entrar na sua vida e organizar aquilo que precisa ser organizado. Em Lucas, no capítulo de número 13, versículo 10, fala da mulher que há 18 anos sofria de uma enfermidade, e diz que era um espírito de enfermidade. O que fazia esse espírito com essa mulher? Deixava ela encurvada, ela cabisbaixa, ela não conseguia olhar para o alto, da onde vem o nosso socorro. 18 anos sofrendo, 18 anos procurando a cura, procurando a restauração, e nada. Um dia ela chega e Jesus está na sinagoga. Eu penso que ela vai para o final da sinagoga, porque geralmente uma pessoa que está com problema, uma pessoa que está abalada, uma pessoa que está com alguma deficiência, ela procura ficar escondida, sem ter muita visibilidade. Mas os olhos dele, irmãos, os olhos dele é como chama de fogo, aleluia. Os olhos dele, não tem ninguém que possa se esconder dele. Não, ele olha e vê a mulher e chama a mulher. E quando ele chama, ele toca na mulher. E aquela mulher é restaurada e glorificava o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, Deus está aqui nesta noite, Jesus está aqui e Ele quer tocar na sua vida. Somente creia. Levante uma de suas mãos, glorifique o nome dEle, exalte o nome dEle, porque Ele está aqui. A notícia é: não haverá sepultamento nesta noite, porque Jesus chegou primeiro. Jesus toca e chama o menino. Ele diz, versículo 14: tocou o esquife e disse: jovem, levanta. Outra coisa aqui que me chamou muita atenção é que no versículo 12, Lucas chama o menino de defunto. Versículo 12, e no versículo 15, Lucas chama o menino de defunto. Mas no versículo 14, Jesus chama o defunto de menino, de jovem. Alguém olha e diz: está morto. Jesus diz: não está morto, dorme. Alguém diz: não tem jeito. Jesus fala: tem jeito. Jesus chega em Betânia, Lázaro estava 4 dias morto. Alguém diz: não tem jeito, já sepultou, já está com a pedra. Jesus fala: dorme, tira a pedra, Lázaro vem para fora, e Lázaro ressuscita. Na casa de Jairo, alguém diz: não adianta, morreu a menina. Jesus falou: não morreu, apenas dorme.
aquilo que está morto na minha vida, na sua vida. Jesus está dizendo, apenas está dormindo. A hora que eu chamar vai levantar. A hora que eu chamar vai voltar a existir. Eu quero te convidar nesse momento a se colocar em pé. O Deus do impossível, o Jesus que ressuscita mortos. Eu quero convidar o louvor. O Jesus que ressuscita mortos, Ele está aqui nesta noite. E Ele veio aqui para te abençoar. Ele não veio aqui para te dar uma bênção. Não, muito mais que isso. O propósito não é esse. O propósito é você se tornar uma bênção. O propósito de Deus com a sua vida não é você sair daqui se tornando um pregador. Não. A proposta de Deus nessa noite é que você seja a palavra. A proposta de Deus não é que o seu nome seja soprado aí fora. Não. A proposta de Deus é que o Espírito Santo sopre sobre a sua vida. Aleluia. Deus nunca planejou para a sua vida e para a minha vida uma vida somente de conquistas. Não, tudo isso é raso. Tudo isso é raso. Deus preparou para a nossa vida uma vida de comunhão, intimidade plena com Ele. Para isso é necessário a gente se quebrar, se lançar aos seus pés e falar: Jesus, toma o primeiro lugar e entra na minha casa, entra na minha vida. Essa noite é a noite de cura e Jesus está aqui e Ele vai trazer libertação nesta noite. Jesus, o Senhor está no controle de todas as coisas. Oh Deus, thank you, Jesus, thank you. A tua presença é grande aqui nesse lugar. Eu sinto o poder do Senhor aqui nesta noite. Eu sinto o Senhor trabalhando, entrando e quebrando cadeias. O Senhor está quebrando nesta noite, aleluia, prisão. O Senhor está trazendo liberdade ao cativo. O Senhor está tirando da prisão a alma angustiada. O Senhor está trazendo novamente a cura. Alai de calabassubi andarai. O Jeová Rafá está aqui nesta noite. O Deus da cura, o Deus que ressuscita mortos, o Deus que não perde o controle, que está no controle, o Deus que está no sublime trono, o Deus do impossível está aqui nesta noite. Irmãos, Bispo Policarpo, contemporâneo de João, apóstolo da cidade de Éfeso, levaram ele diante de Roma certa feita e falaram para ele: subnega a sua fé, ou então será queimado vivo. E ele tinha 86 anos, e ele olha e fala: como que eu nego a esse Jesus, que 86 anos nunca me disse não? Como que eu faço? Então você vai ser queimado vivo. Ele falou: não importa, mas eu não tenho como negar a esse Jesus. E ali queimaram ele, naquele dia. E ele glorificava, exaltava, engrandecia o nome do Senhor, porque nada mais tem valor do que a presença do Senhor. Deus quer transformar a sua história nesta noite. Ele quer te dar vida. A viúva de Naim não mais vai sepultar o seu filho. Agora ela volta de mãos dadas com a criança. Eu imagino um retorno, a grande alegria, vai ter celebração, vai ter culto de ação de graça, sim. Ei, a tragédia não vai ser a última notícia. Aquela mulher foi restituída do seu filho, ela está voltando para casa, ela
ela está alegre, ela está feliz. Irmãos, vai ter festa sim, vai ter festa na casa da viúva, vai ter alegria na casa da viúva, porque Jesus chegou primeiro. Jesus chegou primeiro. Não haverá morte. Está cancelado a morte.